Olá, meu nome é Eli Carrudo e eu tô aqui para te fazer um convite, isso mesmo, para você assistir a palestra dos sabotadores. Saiba quem são os inimigos que te impedem de alcançar os seus sonhos. É isso mesmo. Eu sou treinadora comportamental, sou master coach, sou sócio proprietária da empresa Potencial Ativo e eu trabalho com a área de treinamentos, tanto individual quanto corporativo. E eu quero te convidar para você assistir essa palestra, conhecer um pouquinho mais sobre esses inimigos internos que te impedem realmente de alavancar, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Bora conferir? Então, vamos lá. Vamos começar essa palestra falando um pouquinho mais. Antes de falar um pouquinho mais sobre o tema, que são os sabotadores, eu já contei para vocês um pouquinho de quem eu sou, né? De quem é a Élica. Além dessa experiência que eu tenho com o setor comercial, com treinamentos, com palestras, com gestão de equipes, eu também gostaria de dizer para vocês que eu sou mãe, que eu sou esposa, que eu sou filha, que eu sou irmã, que eu sou neta, sou tia. Sou uma pessoa comum, como vocês, e estamos aí. E hoje o objetivo de estar aqui é para fazer um convite para você, mulher, que se inscreveu e está aqui para participar dessa palestra, conhecer um pouquinho mais sobre sabotadores. Quem são os responsáveis por você não realizar os seus sonhos, por você não alcançar as suas metas? E esse convite, ele tem muito a ver com você se permitir, ok? Então hoje eu te convido para você se permitir, para você se conectar com esse tema, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura, mais a gente alcança resultados surpreendentes na nossa vida. Então meu convite para você é esse: se permita e se conecte. Então, quem são os sabotadores? Esse tema eu retirei desse livro, é um livro fantástico, indico a leitura para vocês, do Shiha Chamini. É um livro chamado Inteligência Positiva. Tem uma frase que eu gostei muito, que é: sua mente é a sua melhor amiga, mas também é a sua pior inimiga. Essa frase, ela se refere muito, né? Quando nós acreditamos realmente, a gente acredita que a gente pode algo, a gente vai lá e faz. E quando você não acredita, você também está certo. Então, são os desafios, né? De todos os dias nós temos que superar nós mesmos e sermos melhores. E aí a gente entra no tema, que são os sabotadores. Quem são os sabotadores? O que é isso, Élica? Primeira coisa que você tem que saber é que ele age contra você, ok? Eles são nossos inimigos internos, ele é o seu inimigo interno e ele está sempre agindo contra o que é melhor para você. Então, são padrões, são comportamentos, respostas que você criou no dia a dia e que você age em diversas situações do seu dia. Já percebeu quando você vai fazer algo novo, como é super difícil? Quando você decide fazer uma dieta, quando você decide fazer uma atividade física, quando você decide fazer um curso, estudar, realizar um sonho, juntar dinheiro para fazer uma viagem, como é difícil? Muitas vezes parece até impossível, né? Por quê, Érica? Porque existe um padrão de comportamento, existe um padrão que você age diariamente, que são os seus sabotadores que estão agindo contra o que é melhor para você. Então a gente vai descobrir. A sua mente, ela é dividida em duas partes. Esse bonequinho está de frente para você, então a parte do lado direito do cérebro é o lado sábio, está agindo a favor, o seu favor, e o lado esquerdo é o lado sabotador, aquele lado que está agindo contra você. Eu tenho isso, Érica? Será que eu tenho esses sabotadores na minha vida? A questão não é se você tem ou não. A questão é quais eu tenho e quais eu não tenho. Essa é a questão. Onde, quando esses sabotadores surgiram? Geralmente, eles surgiram na sua infância, quando você era bem pequeno. E qual o propósito que eles surgiram na sua infância? Eu queria que você parasse um minutinho aí e pensasse como foi a sua infância. Cada um teve uma infância. Existem pessoas que tiveram uma infância maravilhosa, com muita fartura, com pais presentes, e tá tudo bem, com muitos amigos. Já existem crianças que não tiveram pais presentes, ou viveram uma infância caótica, uma infância difícil, ou com falta de alimentos, né? Uma extrema pobreza, ou simplesmente sofreram bullying na escola, simplesmente não, né? Porque bullying é algo grave.
Então, eu gostaria que você pensasse um pouco na sua infância. E não precisa de você ter passado por uma infância caótica, uma infância muito difícil ou uma infância tão fácil para você ter ou não sabotadores. Esses sabotadores eles vão surgir em diversos momentos da sua infância. E eles surgem por quê? Eles surgem com o objetivo de te proteger. É isso mesmo. Algum momento que você passou difícil na sua infância, esse sabotador surgiu com o intuito de você passar por aquele momento de uma forma mais fácil, mais tranquila, e você sobreviver e seguir em frente. Porém, ao invés dele ter ido embora, o que que ele fez? Ele continuou na sua vida. E o fato dele ter continuado, ele prejudica a sua vida pessoal e profissional. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses sabotadores? Vamos descobrir por que que eles são responsáveis por essa sensação de fracasso, de desmotivação, de que eu não sou capaz, dentro da sua vida pessoal e também na vida profissional. O primeiro sabotador é o sabotador crítico. A gente brinca que ele é o chefe da gangue. Por que o chefe da gangue? Porque o sabotador crítico, ele age de três formas, tá? A primeira forma é criticando a si mesmo. Não, isso que eu fiz não foi legal, nossa, eu fiz errado. Está sempre se criticando, você está se criticando o tempo todo. O outro parte desse sabotador, ele critica as circunstâncias. Nossa, tá vendo? Por que que esse pneu do carro tinha que furar justamente agora? Ele está sempre criticando algum momento. E a outra parte desse sabotador é criticando as outras pessoas. Por que que eu falo que ele é o nosso eh, sabotador mestre, né? O nosso chefe da gangue? Primeiro, ele impacta diretamente no seu bem-estar, no sucesso e na sua felicidade. Ele provoca a maior parte da decepção, da raiva, do arrependimento, da culpa, da vergonha, da ansiedade. E ele consegue realizar sua incrível sabotagem, fazendo as pessoas se sentirem negativas, infelizes. E ele coloca defeito em tudo. E, geralmente, em tudo, o crítico está colocando defeito. Eu vou te contar um pouquinho mais como o crítico age na sua vida e na vida de todo mundo. Afinal, ele é o chefe da gangue, né? Então, quais são as características, tá, desse sabotador? Primeira coisa, ele fica atormentando. Tá vendo? Você errou. Ele fala dos erros do passado, das falhas atuais. Quando se trata de outra pessoa, ele se concentra no que essa pessoa está fazendo de errado, ao invés de apreciar o que ela fez de bom. Faz comparações do que o outro é melhor ou o outro é pior. E ele geralmente insiste que uma circunstância ou resultado é ruim, em vez de mostrar que aquilo é uma dádiva, uma oportunidade. Esse sabotador, o que que ele faz você pensar? O que que há de errado comigo? O que que há de errado com você? O que que há de errado com o meu resultado, com essa vida, com essa situação que eu levo? O que que a pessoa sente? Ela sente muita culpa, ela sente arrependimento, decepção. Tudo isso vem do sabotador crítico. Além disso tudo, ela sente raiva e ela se sente muito ansiosa, porque o crítico fica ansioso o tempo todo. Quais são as mentiras que esse sabotador usa? Sim, ele usa mentiras para se justificar. Para ficar na sua vida, ele usa mentiras. Porque você tem que achar que isso é bom, né? Então, o que que ele fala para você? Se eu não pressionar, vai ficar preguiçoso e acomodado. Tanto com os outros, tanto com você mesmo. Se eu não punir você pelos seus erros, você não vai aprender com eles e vai sempre repetir fazer algo errado. O que mais que ele fala? Ele fala: se eu não botar medo em você sobre seus maus resultados futuros, você não vai dar duro para impedir que isso aconteça. Se eu não criticar os outros, as pessoas não vão fazer mais, não vão ser melhores. E se eu não fizer você se sentir mal em relação a resultados negativos, você não vai fazer nada para mudá-los. Então, essas são as mentirinhas que o crítico conta para ele perdurar e continuar na sua vida. Qual que é o impacto do crítico na sua vida e na vida das outras pessoas? Como ele é o sabotador mestre, você se sente muito ansioso, aflito e também sofre com essa situação. E ele também é a causa de muitos conflitos de relacionamento. Quando eu digo relacionamento, eu quero dizer todos. Relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento profissional, amigos. Porque ele é exagerado, né? Quando eu falo sabotador, é porque ele está agindo de uma forma exagerada, tá?
E onde ele surgiu, tá? Onde que isso surgiu na sua vida? Geralmente, o crítico, ele tem uma tendência em reparar, ok? Algo. Ele exagera e reage ao negativo. Isso é uma estratégia de sobrevivência. Tipo, nossa, você em algum momento da infância passou fome. Ele exagera isso de uma forma muito exacerbada, tá? Então, ele reduz as nossas chances de sermos surpreendidos e afetados por perigos não previstos, porque ele sempre pensa que algo vai dar errado, ok? Por causa dessa função-chave, o crítico ele é o sabotador universal, ok? Todo mundo tem o crítico. Independente da circunstância, o crítico ele sempre vai existir. E existem outros sabotadores que vão estar junto com o crítico, ok? Vamos descobrir quais são? Continuando o crítico. Insistente. O insistente, ele é aquele sabotador que ele quer tudo certinho. Ele é perfeccionista. As características, geralmente, do insistente, ele é aquela pessoa muito pontual, super metódica, sempre chega no horário, gosta de tudo certinho, né? Geralmente é uma pessoa que pode ser irritável, tensa, teimosa, sarcástica. Geralmente é muito crítica de si mesmo e também dos outros. Tem uma forte necessidade de estar no controle da situação e tá o tempo todo conter alguns momentos. Essa pessoa, ela trabalha muito, gente. Ela trabalha além do necessário. Para quê? Para compensar a negligência e a preguiça dos outros. E geralmente uma pessoa muito sensível a críticas. Não gosta de ser criticada, até porque ela quer fazer tudo perfeito o tempo todo. O que que essa pessoa pensa? O que que passa na cabeça dessa pessoa? Certo é certo, errado é errado, e eu sei o jeito certo de fazer as coisas. Se não consegue fazer com perfeição, não faça. É isso que a pessoa pensa. Os outros, ela sempre pensa que as outras pessoas têm padrões vagos, ok? E ela sempre pensa, preciso ser mais organizada, preciso ser mais metódica do que os outros, para que as coisas sejam feitas perfeitinhas. Essa pessoa odeia erros. O que a pessoa que tem esse insistente alto, o que ela sente, né? Ela sente uma frustração constante, uma decepção consigo mesma e com os outros por não alcançar os padrões que ela deseja, né? São padrões muito altos. Geralmente ela sempre está angustiada por medo dos outros estragarem a ordem, o equilíbrio, o trabalho, algo que ela criou. Muitas vezes essa pessoa chega a ter tom sarcástico e até hipócrita, e ela às vezes tem uma raiva e uma frustração contida por ela não ter esse. Tá, sempre está faltando a perfeição para ela. Quais são as mentiras, né? Lembra das mentiras que você usa para justificar, para você manter esse sabotador na sua vida? É o seguinte, é uma obrigação pessoal, depende de mim consertar as confusões que eu encontrar. Então ela está sempre querendo fazer tudo certinho. O perfeccionismo é bom e me faz sentir bem comigo mesma, por isso eu pretendo e quero continuar fazendo tudo com perfeição. Então ela sempre acha que tem um jeito certo, um jeito óbvio, um jeito errado de fazer as coisas. E ela sabe como fazer as coisas do jeito certo e vai continuar dessa forma. Como que esse sabotador impacta a sua vida, impacta a vida dos outros? Primeiro, a pessoa ela causa uma rigidez, reduz a flexibilidade ao lidar com mudança e com estilos diferentes de outras pessoas. É uma fonte constante de ansiedade e frustração, causa ressentimento, ansiedade, dúvida de si mesmo. Geralmente essas pessoas se sentem criticadas e elas não se sentem bem, independente do quanto elas trabalhem, independente do quanto alguém trabalhe para elas, elas nunca vão ficar satisfeitas. É muito difícil agradar um insistente, viu, gente? E onde? Onde que nasceu? Onde que surgiu esse insistente, tá? Geralmente, esse insistente ele surgiu como maneira de silenciar a voz constante da autocrítica e do medo da crítica dos outros ao tentar ser perfeito. Então, o que esse insistente pensa? Se você fizer tudo que é certo, tudo perfeitinho, você vai estar longe da reprovação das outras pessoas. Todo mundo vai gostar de você, todo mundo vai te aprovar. Então, a perfeição e a ordem trazem um sentimento de alívio. Essa pessoa se sente um pouco aliviada naquele momento, por ter gerado uma sensação de ordem em meio a uma que pode ter acontecido? Essa pessoa ela pode ter nascido num meio familiar, uma dinâmica um pouco caótica, né? Onde ela sempre quis conquistar a aceitação dos pais, ou pais distantes, ou pais que não eram emocionalmente presentes. Então ela fazia tudo perfeito, tudo certinho, para ver se o pai falava parabéns. Então ela sempre
fez tudo certo e buscou essa ordem, esse fato de ser metódica e perfeita para buscar a aceitação e a atenção da família. Próximo sabotador é o prestativo, né? O prestativo, qual que é a função do prestativo aí? Ele está sempre querendo conseguir a aceitação, a afeição das pessoas, ajudando, contribuindo, elogiando, de alguma forma. Então, essa pessoa, muitas vezes, nós estamos falando do sabotador, então nós estamos falando do extremo, quando as pessoas, não é ajudar, poxa, mas eu ajudo as pessoas, é tão legal ajudar as pessoas, sim, é bacana, mas quando a pessoa perde a sua própria necessidade, ajuda o outro e deixa de se ajudar, ok? Quais são as características deste sabotador? Essa pessoa, ela tem uma forte necessidade de ser amada e ela tenta conseguir isso como? Ajudando, agradando, resgatando de alguma forma, elogiando as outras pessoas. E ela precisa estar sempre se certificando, perguntando se a pessoa gostou, se não gostou. Ela está sempre vendo se ela realmente é aceita e se os outros gostam dela. Ela não consegue falar, expressar as próprias necessidades abertas diretamente. Então, ela faz isso, ajuda, elogia, faz um agrado para as pessoas de maneira indireta. Mas no fundo, ela está esperando um retorno. Então, meio que ela ajuda e aí ela deixa as pessoas com uma sensação de obrigação, de retribuição. O que o prestativo pensa? Quais são os pensamentos que passam na cabeça dessa pessoa, ok? Para ser uma boa pessoa, eu devo colocar as necessidades dos outros à minha frente. Ela pensa isso. Eu fico muito incomodado quando as pessoas não reparam ou não ligam para o que eu fiz por elas. São muito egoístas e ingratas. Ela acha isso. Então a pessoa não nota o que ela fez, ela acredita que a pessoa é egoísta e ingrata. Ela pensa, eu dou muito, eu faço muito, eu não penso bastante em mim, eu ajudo o próximo e eles não reconhecem isso. Posso fazer qualquer pessoa gostar de mim, porque ela está sempre buscando agradar. Se eu não salvar, se eu não ajudar as pessoas, quem vai ajudar? Se eu não levar fulano no hospital, quem vai levar fulano no hospital? Então ela está sempre pensando assim. O que o prestativo, o que a pessoa que tem esse sabotador sente, ok? Ela sente que expressar as próprias necessidades diretamente parece egoísmo. Então, por isso que ela não expressa e está sempre olhando para o outro. Tem medo de que insistir nas próprias necessidades vai afastar os outros. E ela fica ressentida de não ser valorizada, mas tem dificuldade de expressar isso. Quais são as mentiras que esse sabotador usa para ele permanecer no modo sabotador, em modo máximo, dentro dessa pessoa? Eu não faço isso por mim. Eu ajudo os outros altruisticamente e não espero nada em troca. O mundo seria um lugar muito melhor se todo mundo fizesse o mesmo. Qual que é o impacto desse sabotador na vida de quem tem o prestativo alto e na vida de outras pessoas? Pode colocar em risco as próprias necessidades, muitas vezes emocionais, físicas ou até financeiras. Pode levar ao ressentimento e o desgaste. Outras pessoas podem desenvolver dependência, porque essa pessoa está sempre ajudando, então a pessoa acostuma, né? Em vez de aprender ao invés de aprender a cuidar de si mesmo, ela está sempre o quê? Esperando que a outra pessoa vá ajudá-la. E essa pessoa pode se sentir obrigada, né? Com uma obrigação de retribuir, culpada ou até manipulada pelo outro. Onde que surgiu o sabotador prestativo? Ele surgiu como uma forma de ganhar atenção e aceitação e ao ajudar os outros. Então, quando eu ajudo alguém, essa pessoa gosta de mim, essa pessoa me dá atenção. Então, é uma tentativa indireta de satisfazer as necessidades emocionais de quem tem o prestativo alto. Ele é alimentado por duas suposições, tá? Lá na infância, ou ele aprendeu com os pais, ok? Que ele deve colocar as necessidades dos outros sempre à frente dele. Ou ele pensa o seguinte: eu devo dar amor e afeição sempre para receber isso em troca. Preciso conquistar esses sentimentos e não sou digno disso. Então, esse sabotador, não importa se você teve uma infância caótica ou não, mas você muitas vezes pode ter aprendido isso com seus pais. Pais que ajudavam, pais que faziam trabalho voluntário, pais que estavam sempre colocando as necessidades no outro à sua frente. Hiperrealizador. Esse sabotador ele é muito interessante. E ele é responsável por a maioria das pessoas viverem uma vida louca e muito acelerada, tá? Essa pessoa que tem esse sabotador alto, o hiperrealizador, geralmente é o seguinte, o que acontece? Ela sempre está dependendo de desempenho, de realizações constantes
para ela ficar feliz, para ela ter respeito próprio, para ela se validar. Então, essa pessoa ela é muito concentrada no sucesso externo. E aí, geralmente, o quê? Isso leva a tendências do workaholic, aquela pessoa que trabalha demais e às vezes perde até contato com as necessidades emocionais e até de relacionamentos mais profundos, porque é uma pessoa que está o tempo todo ligada em resultado. Quais são as características desse sabotador? É uma pessoa super competitiva, atenta à imagem e a status, uma pessoa muito boa em disfarçar inseguranças e transmitir uma imagem positiva. Geralmente ela adapta a personalidade para se encaixar o que seria mais impressionante, para impressionar o outro. É uma pessoa orientada para os objetivos e com traços de vício no trabalho, trabalha demais. Muito dedicada em aperfeiçoar a sua própria imagem pública do que a introspecção. Então, geralmente são pessoas mais dinâmicas, mais comunicativas. Tem essa facilidade de se autopromover e geralmente ela mantém as pessoas numa distância segura. Ela não gosta de pessoas invadindo seus sentimentos ou emoções. Isso para ela é demais. O que pensa quem tem esse sabotador? E que eles pensam, né? Preciso ser o melhor no que eu faço. Se eu não posso ser excelente, eu nem vou me dar ao trabalho. Devo ser eficiente e eficaz. As emoções atrapalham o desempenho, o foco tem que ser no pensamento e na ação. Posso ser qualquer coisa que eu queira, sou valiosa enquanto for bem-sucedida e os outros pensarem bem de mim. São esses os pensamentos de quem tem esse sabotador hiperrealizador. O que essa pessoa sente, né? Não gosto de insistir em sentimentos por muito tempo. Eles me distraem na realização de objetivos. Às vezes me sinto vazia e deprimida, mas não passo muito tempo pensando nisso. Preciso me sentir bem-sucedida. É isso que importa. Sinto-me valiosa por meio das minhas realizações. Posso ter medo de intimidade e vulnerabilidade. A intimidade com os outros pode permitir que eles vejam que eu não sou tão perfeita assim, quanto a imagem que eu divulgo. E quais são as mentiras que esse sabotador usa para permanecer na sua vida? O objetivo da vida é alcançar realizações e produzir resultados. Mostrar uma boa imagem me ajuda a alcançar esses resultados. Sentimentos são apenas uma distração e não me ajudam em nada. E o impacto que eles causam em si mesmo e na vida dos outros. A paz e a felicidade são fugazes e efêmeras, e em breves celebrações de conquistas. A autoaceitação é continuamente condicionada ao próximo sucesso. Geralmente, essa pessoa não gosta de ter contato com sentimentos mais profundos. Então, ela vai perdendo essa capacidade de se conectar de uma forma mais íntima com as outras pessoas. Os outros, geralmente, eles podem ser atraídos para o turbilhão de desempenho do hiperrealizador e se tornarem, às vezes, desequilibrados em seu foco na realização externa, porque o hiperrealizador está sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo, de tanto que ele almeja realizar e atingir objetivos, que isso é que traz sensação de prazer e de conquista para ele. Onde surgiu, né? Qual é a função original de sobrevivência desse hiperrealizador? Primeiro, a autovalidação é muito importante ele se autovalidar, a autoaceitação e o amor próprio são condicionais. Como assim condicionais? Quer dizer que alguém só vai gostar de mim se eu for uma pessoa boa, no sentido de realizei, conquistei, atingi. Então ele avalia a vida dele por resultados. Então ele está sempre fazendo coisas para chamar a atenção dos pais. Provavelmente os pais ou quem criou essa criança foram figuras ausentes, ok? Muito ausentes, trabalhavam demais, algo do tipo, ou mesmo com pais amorosos e que demonstram aprovação, é fácil as crianças terem a sensação de que só são amadas do quê? Em relação à troca, ok? Se eu conseguir isso, se eu tirei uma nota boa, uma boa nota na prova, meu pai vai me amar. Se eu desobedecer essa regra, eles não vão me amar. Então, eles acreditam que o amor é uma condição. Eles vão me amar se eu conseguir. Se eu não conseguir, se eu não fizer direito, eu não vou ser amado. Ok? Foi aí que ele surgiu. Próximo sabotador. Vítima. Esse sabotador a gente tem que ter muita atenção, né? Por que muita atenção? Geralmente é uma pessoa emocional e temperamental para conquistar a atenção e a afeição das outras pessoas. Elas têm um foco extremo em sentimentos internos, principalmente sentimentos dolorosos. Ela tem uma tendência para o Marte, né? Para o martírio. Quais são as características
desse perfil. Se essa pessoa é criticada ou mal compreendida, geralmente ela tende a se recolher, fazer beicinho, fazer birra. Então, uma pessoa que muitas vezes ela apresenta um comportamento até infantil. Ah, então não quero, então não vou fazer, então não tá bom para mim. Por quê? Por causa desse perfil mesmo, desse sabotador vítima. Geralmente é uma pessoa bastante dramática, temperamental. Quando as coisas ficam difíceis, ela quer desmoronar, ela quer desistir, ela não quer continuar. Geralmente ela sufoca, ela reprime a raiva, e quando ela faz isso, pode resultar em depressão, ok? A fadiga constante, e inconscientemente essa pessoa ela está ligada a ter dificuldades na vida. Ela recebe atenção tendo problemas, ou até às vezes sendo mal-humorada. Então isso é um ganho para ela, né? Já percebe? Quem já viu aquela mãe que tá sempre doente falando pro filho: Ah, você tá melhorou, mãe? Não, não tô bem, não, filho, eu tô bem ruinzinha. Por quê? Quando ela fala que ela não tá bem, que ela tá doentinha, ela recebe a atenção do filho, tá? O que que essa pessoa pensa? Ninguém me entende, pobre de mim, como eu sou uma coitadinha, coisas terríveis sempre vão me acontecer. Eu talvez tenha desvantagens ou defeitos que só eu tenha. Sou o que sinto. Nossa, que tristeza. Queria que alguém me salvasse dessa terrível confusão, dessa terrível tristeza. É isso que passa no pensamento da pessoa que tem esse comportamento e esse sabotador vítima. O que que essa pessoa sente? Geralmente ela tende a remoer sentimentos negativos por muito tempo. Ela se sente sozinha, solitária, mesmo quando tem pessoas por perto, ok? Mesmo quando ela está perto de pessoas íntimas. Geralmente ela tem um sentimento de melancolia e abandono, se sente abandonada. E às vezes inveja e compara. Fulano é melhor que eu, fulano consegue isso, eu não consigo. Ela está sempre pensando isso. Quais são as mentiras que esse sabotador utiliza para continuar? Talvez assim eu receba um pouco de amor e atenção que eu mereço. A tristeza é uma coisa nobre e sofisticada que mostra profundidade excepcional, além de discernimento e sensibilidade. Então ela pensa isso, essa mentirinha que ela usa, que esse sabotador usa para continuar. Impacto em si mesmo e nos outros. A vitalidade é desperdiçada no foco em processos internos e ressentimentos. Alcança o efeito oposto. O que que ele faz? Acaba afastando as pessoas, porque os outros eles começam a se sentir frustrados, tristes, impotentes e até mesmo culpados, porque eles não conseguem fazer, eles colocam um band-aid temporário no ferimento da vítima, eles não conseguem, eles se sentem assim, não conseguem fazer nada para ajudar essa pessoa. Então acaba afastando as pessoas. Onde que surgiu esse sabotador? A vítima, às vezes, é associada a uma experiência de infância de não se sentir vista ou aceita, o que leva a acreditar que tem alguma coisa de errado com ela. A vítima é uma estratégia para extrair um pouco mais de afeição das pessoas. Às vezes a pessoa sente que não está prestando atenção, então está triste, né? Você vai perguntar o que está acontecendo? Aí a pessoa fala, então ela está acreditando o quê? Que ela está extraindo atenção. O estado de espírito imita um falso sentimento de estar vivo. Então, geralmente, aquela pessoa está sempre com um probleminha, sempre buscando aí chamar atenção de alguma forma. Hiperracional. Esse sabotador é um sabotador também muito interessante. Aquela pessoa que é extremamente racional. Eu costumo te dar um exemplo, né? Um exemplo aí é a esposa e o marido, né? Estão lá, tudo bem, numa boa. E acontece que o sogro, o pai da esposa, faleceu. E a esposa simplesmente não quer comer, tá muito triste. Aí o marido fala assim: vai adiantar alguma coisa? Você não querer comer? Você acha que vai adiantar alguma coisa? Esse é o cara super racional. Então, esse foi um exemplo para ilustrar para vocês quem é o hiperracional. Geralmente, uma pessoa que tem foco intenso e exclusivo no processamento racional de tudo, incluindo, incluindo relações, tá? Pessoais e profissionais. Geralmente, essa pessoa ela passa uma impressão de ser frio, distante e até intelectualmente arrogante. Quais são as características, geralmente, desse sabotador? Possui uma mente intensa e ativa, às vezes é até uma pessoa dissimulada, é uma pessoa reservada e não deixa muitas pessoas conhecerem seus sentimentos mais profundos. Em geral, mostra os sentimentos por meio de paixão pelas ideias. Ela gostou de uma coisa, então ela investe naquilo, fala daquilo com muito amor. É assim que ela mostra o sentimento. Prefere apenas observar a loucura que o cerca e analisar de longe.
Pode perder a noção do tempo, graças à intensa concentração em algo que ele gosta, e tem uma tendência forte para o ceticismo e debate. Não é uma pessoa de acreditar muito nas coisas, não. O que passa, né, na cabeça de uma pessoa com o hiperracional alto? Né? O que ela pensa? A mente racional é onde ele está. Os sentimentos atrapalham e são irrelevantes. Muitas pessoas são tão irracionais e medíocres no que pensam. As necessidades e emoções dos outros atrapalham meus projetos. Preciso eliminar invasões. A pessoa não dá conta se alguém vem chorando, fala, nossa, tá me atrapalhando, essa pessoa chora demais, é muito sentimental. Ela não dá conta. E ela pensa o quê? O que eu mais valorizo é sabedoria, entendimento e discernimento. Meu valor próprio está ligado a dominar a sabedoria e competência. Ela pensa isso. O que sente uma pessoa com hiperracional alto? Geralmente ela sente uma frustração pelos outros serem emocionais e irracionais. Ela não dá conta de ver aquilo. Ela está sempre ansiosa para preservar o tempo pessoal dela, energia e recurso. Ela não quer que outra pessoa invada. Se alguém vem perguntando sobre emoções, ela se sente realmente invadida, então ela está sempre se protegendo contra esse tipo de invasão. Se sente diferente, sozinho e incompreendido, e costuma, às vezes, ser cético e até cínico, né? Quais são as mentiras que esse sabotador usa para permanecer na vida das pessoas? A mente racional é a coisa mais importante. Ela deve ser protegida da invasão desagradável das emoções e necessidades confusas das pessoas para que eu consiga concluir o que eu venho trabalhando, o que eu venho fazendo na minha vida. Então, ele não gosta desse tipo de invasão. Qual que é o impacto na sua vida e na vida das outras pessoas? Limita a profundidade e a flexibilidade dos relacionamentos do trabalho e na vida, por meio de análise, em vez de vivenciar sentimentos, ele está sempre analisando tudo. Intimida as pessoas com uma mente muito analítica, né? Ou melhor, ele nem quer muito analisar porque ele não quer sofrer esse tipo de invasão, para ele poupar energia, ok? Onde que surgiu, onde que nasceu esse sabotador? O hiperracional é uma boa estratégia de sobrevivência em circunstâncias de desordem e ambiente caótico na infância. A fuga para a mente racional, limpa e organizada, gera uma sensação de segurança ou uma sensação de superioridade intelectual. Também ganhamos atenção e elogios ao nos mostrarmos a pessoa mais inteligente. Então, é aquela pessoa que quer ser a pessoa mais inteligente da mesa. Geralmente ele passa essa sensação, tá? Por isso que ele passa uma imagem de intelectualmente arrogante. Hipervigilante, né? Quem que é esse rapazinho aí? Geralmente o hipervigilante, a pessoa tem uma ansiedade contínua e intensa quanto a todos os perigos da vida e grande foco no que pode dar errado. É uma vigilância que nunca pode descansar. Quais são as características desse sabotador? Sempre ansioso, com dúvidas crônicas sobre si mesmo e sobre os outros, sensibilidade extraordinária aos sinais de perigo, expectativa constante de contratempo, não vai dar certo, meu Deus, vai dar errado. Desconfia do que os outros estão fazendo, então ele sempre acha que as pessoas vão decepcionar, vão estragar tudo. Pode procurar tranquilidade, geralmente, em quê? Em procedimentos, em regras, em autoridades, em instituições. Aí ele pode se sentir um pouco mais seguro. O que passa na cabeça de uma pessoa que tem um hipervigilante muito alto? Quando a próxima coisa ruim vai acontecer? Se eu cometo um erro, tenho medo de todo mundo pular no meu pescoço. Quero confiar nas pessoas, mas fico desconfiado dos motivos delas. Preciso saber quais são as regras, embora nem sempre as siga. O que essa pessoa sente? Geralmente é uma pessoa que não acredita muito, é uma pessoa cética, até mesmo cínica, e costuma ser muito ansiosa e muito, muito vigilante. Quais são as mentiras que o hipervigilante usa para continuar na vida? Porque o que você tem que saber é o seguinte, o sabotador, ele se instalou em você na sua infância, mas ele não é você. Então, quais são as mentirinhas que ele usa? A vida é cheia de perigos. Se eu não ficar alerta, quem vai ficar? Eu tenho que ficar atento o tempo todo. Qual que é o impacto desse sabotador na sua vida e na vida dos outros? É uma maneira difícil de viver. A ansiedade constante queima uma grande essa ansiedade queima uma grande quantidade de energia vital, que poderia ser usada de maneiras excelentes. Perde credibilidade porque ela vê perigo onde não tem. E as outras pessoas começam a evitar essa pessoa. Por quê? Porque a energia dela é muito nervosa, uma energia muito cansativa e acaba esgotando a energia de quem está perto, ok?
Onde surgiu, onde nasceu esse hipervigilante? Ele costuma vir de experiências no começo da vida em que a fonte de segurança, que é a figura materna ou a figura paterna, eram imprevisíveis, não eram confiáveis. Ou também pode surgir quando eventos dolorosos e inesperados fazem a vida parecer ameaçadora e insegura. Esse é o hipervigilante. Inquieto, né? Botei uma fotinha do pica-pau para vocês verem, porque o pica-pau, ele não fica quieto mesmo, né, gente? Então, o que que esse sabotador fala? Essa pessoa, ela está em constante busca de maior excitação. Ela não consegue se concentrar, está sempre se ocupando constantemente. Ela nunca está em paz, nunca está satisfeita com a atividade do momento. Ela sempre pensa, nossa, outra coisa vai ser mais legal. Nossa, eu tenho que partir para outra coisa. Quais são as características? Essa pessoa pode se distrair facilmente, pode ficar muito dispersa, está sempre ocupada, executando muitas tarefas, com planos diferentes, procura sempre uma excitação, variedade, ela não gosta de conforto e segurança, porque ela está sempre procurando coisas diferentes. Ela salta, ela foge de sentimentos desagradáveis muito rapidamente e procura, está sempre procurando novos estímulos constantes. O que essa pessoa pensa? Isso não é satisfatório. A próxima coisa que eu vou fazer tem que ser muito mais legal e tem que ser muito mais interessante. Esses sentimentos negativos são horríveis. Preciso mudar minha atenção para alguma coisa mais envolvente. Por que ninguém consegue me acompanhar? O que essa pessoa sente? Está sempre impaciente com o que está acontecendo no presente. Quer saber o que vem depois, ok? Tem medo de perder experiências que valham mais a pena. Se sente inquieto e quer mais e mais opções cada vez mais. Tem medo de colocar o foco em um sentimento desagradável crescer e isso se tornar esmagador na vida dela. E quais são as mentiras que esse sabotador usa para continuar na sua vida? A vida é curta demais, eu tenho que aproveitar, eu tenho que viver tudo de forma muito intensa, eu não quero perder nada. Como que ele impacta a vida de quem tem esse sabotador alto e a vida dos outros? Por baixo da superfície de diversão e animação do inquieto, há uma fuga, baseada na ansiedade de estar presente e vivenciando cada momento intensamente, o que pode incluir lidar com as coisas desagradáveis, por isso está sempre fugindo da situação, querendo uma nova situação. O inquieto evita um foco real e duradouro nos assuntos e relacionamentos que realmente importam. Os outros têm dificuldade em acompanhar o frenesi e o caos criado pelo inquieto e são incapazes de construir qualquer coisa sustentável nesse ambiente. Dificilmente o inquieto começa e termina alguma coisa, porque ele está sempre buscando a agitação e essa busca constante por algo mais legal, mais divertido numa próxima atividade. Função original de sobrevivência. O inquieto é uma estratégia para encontrar novas fontes de excitação, prazer e autopromoção constantemente. Isso pode ser associado a experiências do começo da vida com atenção inadequada dos pais ou circunstâncias dolorosas. A complacência do inquieto não só forneceu atenção substituta, como também uma fuga para não ter que lidar com a ansiedade e com a dor. Então, ele está sempre fugindo porque ele não quer, ele foge mesmo de sentimentos desagradáveis, ele não quer viver esse tipo de coisa. O próximo sabotador é o controlador. Gente, viajar com uma pessoa dessa é meio que um filme de terror. É aquela pessoa que quer literalmente fazer todo o destino, todo o trajeto, seguir tudo, e todo mundo tem que seguir o que ela fala. Bebendo uma aguinha, porque eu falo muito, né? Então tem que molhar aqui a garganta. Então vamos lá. Ela tem uma necessidade baseada em ansiedade de assumir a responsabilidade, de controlar a situação. E ela está sempre forçando as ações das pessoas em relação à sua própria vontade. Então, o que resulta isso? Numa alta ansiedade e uma impaciência quando isso não é possível. Quais são as características de uma pessoa controladora? Forte necessidade de controlar e assumir responsabilidade, conecta-se com outros por meio de competição, desafio, atos físicos ou conflitos em vez de por emoções mais delicadas. Determinada, confrontadora e direta, leva as pessoas além das suas zonas de conforto, ganha a vida quando faz o impossível e geralmente contraria a probabilidade. Essa pessoa é muito estimulada por conflitos e conectada por meio deles.
essa pessoa ela fica surpresa porque as outras pessoas se magoam. Porque ela vai tanto direto ao ponto, ela vai, ela faz, que geralmente ela intimida as pessoas. A comunicação direta é interpretada pelos outros como raiva ou crítica. Então, geralmente, a pessoa sempre acha que ela está com raiva ou que ela está criticando. O que, que essa pessoa pensa? Estou no controle ou fora de controle. Se eu trabalhar com afinco bastante, posso e devo controlar a situação para que tudo transcorra como eu quero. Os outros querem e precisam que eu assuma o controle. Estou fazendo um favor para eles. Ninguém me diz o que fazer. Então, ela se sente muito mal em que os outros assumam o controle. O que, que essa pessoa sente? Geralmente, ela sente uma alta ansiedade quando as coisas não transcorrem como ela quer. Ela fica com raiva e intimidada quando os outros não seguem o que ela quer. Ela se sente impaciente com os sentimentos e estilos diferentes de outras pessoas. Sente-se magoada e rejeitada, embora raramente admita isso. E quais são as mentiras que esse sabotador usa para permanecer na sua vida, caso você tenha esse sabotador alto? Ele sempre acha que, sem mim você não consegue fazer muita coisa. Você precisa forçar as pessoas, senão elas não vão fazer. Se eu não controlar a situação, eu vou ser controlada. E eu não consigo suportar isso. Estou tentando terminar o serviço por todos nós. Então, é essas mentiras que o controlador usa para ele permanecer no modo sabotador. Qual que é o impacto desse sabotador em você e nos outros? O controlador, ele consegue resultados temporários, mas com o custo das outras pessoas se sentirem controladas, ressentidas e incapazes de alcançar as suas maiores capacidades. O controlador também gera uma grande quantidade de ansiedade, pois muitas coisas no trabalho e na vida não são controláveis. Onde que surgiu esse controlador? Por baixo dessa bravata do controlador, geralmente tem um medo escondido de ser controlado pelos outros ou pela vida. E esse controlador, ele pode estar associado a experiências no começo da vida em que a criança é obrigada a crescer rápido, ficar sozinha, ou assumir o controle de um ambiente caótico, ou um ambiente perigoso para poder sobreviver de forma física ou de forma emocional. E ele também é associado ao quê? Uma pessoa ser magoada, rejeitada na infância e decidir jamais voltar a ser traído ou a voltar a ser tão vulnerável. Por isso que ele quer sempre controlar a situação. O próximo sabotador é o esquivo, ok? O esquivo, geralmente, ele sempre quer focar no positivo. Como eu estou falando para vocês, mulheres, nós temos uma grande quantidade de maridos esquivos, tá? Não vamos dizer que são todos, mas muitos dos esposos aí, dos maridos, eles têm um pouquinho, alguns, né? Não são todos, mas estou falando, o meu tem um pouquinho disso, né? Estou abrindo aqui para vocês. É, Geralmente ele foca no positivo, quem tem esse sabotador, e no agradável de uma forma extrema. Ele quer fugir de tarefas e conflitos difíceis e desagradáveis. Quais são as características desse sabotador? Ele evita conflitos e ele diz sim para coisas que não deseja dizer sim realmente. Ele minimiza a importância de alguns problemas reais e tenta disfarçar outros. Tem dificuldade em dizer não. Resiste aos outros por meios passivos agressivos em vez de diretamente. Perde-se em rotinas e hábitos reconfortantes. Uma pessoa que está sempre adiando as coisas chatas, procrastina as tarefas desagradáveis. O que que passa na cabeça dessa pessoa? O que que essa pessoa pensa, ok? Isso é desagradável demais. Talvez se eu deixar de lado, esse problema vai se resolver sozinho. Então a pessoa, ela foge de problema. Se eu cuidar disso agora, eu posso magoar alguém. Então, eu vou deixar isso quietinho aqui, não vou mexer com isso agora. Eu prefiro não fazer isso agora. Se eu entrar em conflito com outra pessoa, eu posso perder essa amizade, a minha esposa pode ficar com raiva de mim, meu amigo vai ficar com raiva. Então, o que que ele faz? Ele vai deixando aquele assunto de lado, ele não enfrenta aquele assunto, ele acha, encontrei um equilíbrio, não quero mexer nisso. Prefiro fazer as coisas do jeito que alguém desse jeito do que criar confusão. Ele acredita que ele é a pessoa responsável pela paz. Ele acredita que ele é o pacificador, tá? Mas ele não está enfrentando a situação, ele não está resolvendo. Então, o que que ele sente? Quais são os sentimentos? De tentar permanecer equilibrado, sente ansiedade pelo que foi evitado ou procrastinado, então ele pensa, ai meu Deus, um dia eu vou ter que enfrentar isso, porque ele está adiando aquilo, né?
tem medo que a paz conquistada com dificuldade seja interrompida. Então, de alguma forma, ele fala: ai, se eu for conversar, se eu for enfrentar isso, vai dar problema. Então, ele não quer enfrentar isso. Ele acaba reprimindo a raiva e o ressentimento, tá? Quais são as mentiras que ele usa para ele permanecer na sua vida? Você é uma boa pessoa, porque você não faz as pessoas sofrerem. Você está poupando as pessoas de sentimentos ruins. Nada de bom pode vir de um conflito. É bom ser flexível. Alguém precisa ser essa pessoa para promover a paz. Então ele usa essas mentirinhas porque ele acaba não enfrentando as situações. Qual que é o impacto, né, desse sabotador na sua vida e na vida das outras pessoas? Primeiro, negar os conflitos e negatividades que existem impedem que o esquivo trabalhe com elas e transforme isso em dádiva. Sentir-se entorpecido para a dor é diferente de saber lidar e colher isso com sabedoria, né? Com o poder da dor. O que é evitado não desaparece e acaba infeccionando. Os relacionamentos são mantidos em nível superficial, porque ele está sempre fugindo, né, dos conflitos. O nível de confiança dos outros é reduzido, porque eles não sabem ao certo quando a informação negativa está sendo omitida. Onde que surgiu, né? Onde que nasceu esse esquivo? O esquivo ele pode ter surgido de uma infância feliz ou quanto de uma infância também bem difícil. Em uma infância feliz, a criança pode não ter aprendido a flexibilidade de lidar com emoções difíceis. Em uma infância de altos conflitos e tensão, o esquivo pode surgir para bancar o pacificador e aprender a não acrescentar negatividade ou tensão própria às tensões familiares que já existem. Então, ele prefere manter a paz, porque fala, já tem tanto problema que eu nem quero mais ter problema. Olha que interessante. Esses sabotadores, eles geralmente eles não vêm sozinhos, tá, gente? Eu quero que você fique atento no momento que você fizer o teste, eu vou te fornecer o link. E o momento que você vê que os seus sabotadores estão acima de 7,5, vai ter uns gráficos bem bonitinhos para você ver lá. É para você ficar atento. Quer dizer que esses sabotadores eles estão exacerbados. Eles estão no modo sabotador mesmo. Então você tem que ficar atento a isso. Como, Élica? Como que eu vou enfraquecer os meus sabotadores desde já? É isso que eu quero te falar. Primeiro passo, faça o teste. Vai ser muito bom você fazer o teste e conhecer os seus sabotadores. Leia mais sobre eles. E quando isso são comportamentos diários, comportamentos rotineiros, você tem que observar e dar um nome para o seu sabotador. Por exemplo, o hiperrealizador. Eu fico muitas vezes, vou dar um exemplo, né? Acordada até 1 hora da manhã trabalhando. Então, nesse momento, eu tenho que pensar, eu posso dar um nome para ele, né? Eu posso dar um nome para ele, por exemplo, você trabalha, pode ser o próprio hiperrealizador, tá? Ou pode ser um nome, né? Ou faz tudo, um exemplo, tá, gente? Ou faz tudo, hoje eu vou dormir às 10, porque eu estou cansada de dormir 1 hora da manhã, eu estou cansada e eu mereço dormir às 10. Então, comece a observar que esses comportamentos não são você. Esses comportamentos são o seu sabotador. Então, observe, dê um nome para ele. Você pode usar o nome do sabotador mesmo, ou você pode usar um nome que você queira dar. E comece a ouse fazer algo diferente, tá? Aqui está o link do teste. Você vai pegar esse link e fazer o teste. Tá vendo aqui, escolha a língua? É muito importante você colocar português. Porque no final do teste, ele vai dar 2 opções. Você pode baixar o teste na hora, ou você pode enviar para o seu e-mail. Se você não colocar a língua português, ele vai chegar em inglês no seu e-mail. Se você falar inglês, ótimo, mas se você não falar, você vai ficar perdido. Então, coloque a língua portuguesa e faça o download no mesmo momento, ok? É uma oportunidade muito grande. Você está conhecendo um pouco mais sobre você. Então, aproveite, faça esse teste, leia um pouco mais sobre os sabotadores, dê um nome para ele, nem que seja o nome do próprio sabotador, e vigie os seus pensamentos e ouse desafiar e fazer algo diferente. Como dizia Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperar resultados diferentes. Então, a partir do momento que você ousar
a conhecer o seu sabotador, que você está fazendo aqui hoje, você dar um nome para ele, nem que seja o próprio nome, né? Hiperrealizador, prestativo, e fazer algo diferente, você está saindo da sua zona de conforto. E aí você vai fazer algo novo e pode ser que tudo comece a mudar na sua vida. É preciso um passo, né? Que você dê o primeiro passo para que as coisas aconteçam. Eu te agradeço e eu vou falar um pouquinho para você sobre a minha próxima palestra. E aí, gostou da palestra de sabotadores? Eu espero que tenha feito muito sentido para você essa palestra. E eu tenho um outro conteúdo, caso você tenha interesse de se tornar VIP dentro do Congresso. É só você entrar lá no Congresso, pesquisar. Você vai ter acesso a um outro conteúdo meu, uma palestra sensacional sobre QP. Um teste de inteligência positiva. Esse teste vai fazer muito sentido para você descobrir por que você está tendo sucesso ou não na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E esse teste, ele foi feito uma pesquisa com mais de 2.500 estudos em todo o mundo, mostrando como isso interfere e como a felicidade das pessoas interfere no sucesso, na realização, na saúde, em tudo. Quer saber mais sobre isso? Se você juntar esse conteúdo com os sabotadores, meu Deus, ninguém te para. Realmente vai ser sensacional. E eu espero que você venha com a gente também ser um VIP dentro do Congresso. Espero você. Tchau!